Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos. Continuo nessa manhã, aproveitando que ainda não começamos a exposição de um outro livro do Antigo Testamento, a fazer trazer mensagens referentes à questão da eleição de presbíteros e diáconos que teremos, se Deus assim permitir, no último domingo de novembro. Eu já tratei aqui do presbiterato, do diaconato, e hoje em Marcos 10, de 35 a 45, nós teremos uma mensagem de uma forma mais geral a respeito do que é ser líder, o que é a liderança à luz do Evangelho, em contraste com o secularismo. Marcos 10, a mensagem é dos versículos 35 a 45, mas eu vou ler a partir do versículo 32. Marcos capítulo 10, a leitura é do versículo 32 até o 45. Mas a mensagem apenas do 35 ao 45. Diz assim a palavra de Deus: Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, como é gratificante estarmos aqui, entoarmos louvores bíblicos ao Senhor, podermos orar diversas vezes ao Senhor, buscando a Tua face, pedindo perdão e tantas outras questões. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado, porque privilégio maior é o que recebemos agora, não só na leitura da Tua Palavra, mas na providência que o Senhor nos traz todos os domingos, de ouvirmos a santa pregação e guardarmos em nossos corações, com a ajuda do Teu Santo Espírito, aquilo que nós ouvimos. Senhor, por favor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude nesse processo todo de eleição,
Nós precisamos de líderes. O Senhor assim determinou que a tua noiva, a tua igreja, seria governada. Nós precisamos, ó Deus, daqueles presbíteros descritos na tua palavra. Nós precisamos desesperadamente daqueles diáconos descritos na tua palavra. E nós temos homens nesta igreja, nesta comunidade, que são, ó Deus, líderes em potencial. Por isso eu te rogo que essas mensagens que temos aqui trazido sejam de fato a manifestação da tua vontade para essa igreja, que a tua palavra gere em nós participação ativa na indicação e na confirmação de homens para o presbiterato e para o diaconato, que vão liderar conforme o Evangelho e não conforme Satanás. Tende misericórdia de nós, ó Deus. Nós falamos porque nós cremos. E nós cremos que o Senhor responde de acordo com a tua vontade. Assim nós te agradecemos pela palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é que você reage quando alguém diz: a minha maior virtude é a minha humildade? Automaticamente soa estranho. Como é que alguém pode estar se autoelogiando, dizendo que ele é uma pessoa humilde? Não bate, não encaixa. Mas por incrível que pareça, todo cristão verdadeiro, regenerado em Jesus Cristo pelo Espírito Santo, deveria dizer isso. A maior virtude de um cristão é a sua humildade. E ao dizer isso, nós não podemos dizer com falsa modéstia, não podemos nos esquivar dessa verdade em Cristo, pela graça, no poder do Espírito, sem dúvida alguma. E ao longo da história da igreja nós vemos isso confirmado. Vou dar um exemplo. Agostinho, quando perguntado sobre a vida cristã, ele respondeu: humildade. Qual é a principal coisa na vida cristã? Humildade. Qual é a segunda principal coisa na vida cristã? Humildade. Qual é a terceira, Agostinho? Humildade. Humildade, humildade, humildade. E isso não só na história da igreja, mas você vê no livro de Números, que foi escrito por Moisés, nós cremos. Ele diz numa passagem que Moisés era o homem mais humilde da terra. Ele está escrevendo isso sobre ele mesmo. Tudo bem, é o Espírito Santo dando a ele aquela informação, confirmando nele. Nós não sabemos qual foi a sua reação ao escrever aquilo, mas é uma realidade que nós temos em nossa nova vida em Cristo. Mas por que soa tão estranho então? Porque no final das contas nós não sabemos ainda o que é verdadeiramente uma humildade que flui do Evangelho. Nós ainda olhamos para a questão da humildade versus orgulho, uma vida de simplicidade versus soberba, à luz do que o mundo trata. Por isso é que soa estranho ainda: a minha maior virtude é a minha humildade. Ou eu tenho orgulho do quanto eu sou humilde. E esse texto, então, maravilhosamente vem tratar dos nossos corações, nos mostrando, então, o que é que nós ainda fazemos de forma errada porque não entendemos o Evangelho. Já fomos salvos, já estamos garantidos na vida eterna, não por nós mesmos, mas pelo poder de Deus. Mas ainda não conseguimos refletir o tamanho dessa salvação em nossas vidas, exatamente porque nos falta o conceito correto de humildade. E sendo assim, quando o poder nos é dado, quando
riqueza nos é dada, quando outras coisas acabam provocando o nosso coração e testando o mesmo, nós refletimos essa ausência de uma humildade que flui da cruz. Vejam então o contexto em que Marcos, o evangelista, aqui coloca esse texto. Não é igual ou idêntico como nos outros evangelhos. Aliás, esse texto especificamente que nós vamos estudar nessa manhã só vai aparecer em Mateus também. Não aparece nem em Lucas nem em João. Mas o contexto que Marcos utiliza aparece nos 3 sinóticos: Mateus, Lucas e Marcos. E o contexto principal é exatamente aquela história do jovem rico. O jovem rico, que nós sabemos que era um fariseu, que era um homem que achava que cumpria a lei de Deus desde a sua infância, desde a mais tenra idade. Ele dá essa resposta para Jesus, mas quando ele é confrontado em relação à sua riqueza, a sua cobiça se manifesta. Ele parecia ter esquecido do 10º mandamento. Ele vai embora triste, porque era dono de muitas propriedades. A sua maior virtude de fato não era a sua humildade, muito pelo contrário. E aí Jesus pega então essa ocasião e ele ensina aos discípulos não só a respeito do perigo das riquezas, mas o que significa deixar tudo e seguir a Cristo. E obviamente receber muito mais nessa vida e também na era por vir. Ou seja, no Evangelho de Marcos, essa questão do orgulho, essa questão da soberba, essa questão de como poder e riqueza e outras coisas podem manifestar essa falta de humildade em nós a partir do Evangelho. E aqui então Marcos leva exatamente a questão da ausência do Evangelho e por sua vez humildade no jovem rico, e ele começa um contexto mais próximo do nosso texto, falando mais uma vez da obra de Cristo. Os versículos 32 a 34 nos falam claramente a respeito da missão que Jesus tinha em ir para Jerusalém, ser escarnecido, cuspido, açoitado e morto. Mas ele ressuscitaria, ele diz. O texto de Marcos diz que enquanto iam para Jerusalém, os discípulos estavam admirados e apreensivos. Eles sabiam o que ia acontecer, mas eles não queriam que acontecesse. Vocês se lembram de quando Jesus fala praticamente as mesmas palavras para Pedro? Pedro, depois de ter confessado que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus fala para ele: você acertou a respeito da minha pessoa, mas deixa eu te falar um pouco a respeito da minha obra agora. E quando Jesus fala a respeito da obra dele, aquele mesmo Pedro que tinha sido elogiado minutos antes, ele fala: Jesus, você não vai para a cruz, você não pode ir para a cruz, isso é um absurdo. E Jesus fala: arreda de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Ou seja, nós veremos nessa manhã que o texto de Marcos 10, 35 a 45, ele, pelo menos no seu contexto, ele inicia com a cruz e ele termina com a cruz, nos mostrando exatamente o quanto nós, já salvos, ainda precisamos da cruz. Por quê? Porque ou eu não consigo falar, por falsa modéstia, a minha maior virtude é a minha humildade, ou quando eu falo, eu realmente estou cheio de orgulho e não de humildade. Eu realmente me sinto mais espiritual do que outros. Eu realmente me sinto mais crente do que outros. Eu realmente
Sou capaz de julgar os outros a partir de mim mesmo, da minha santidade e não da santidade de Cristo. Nessa manhã, então, esse texto nos ensina que o nosso orgulho, manifestado por um serviço a nós mesmos, é transformado em humildade pelo sacrifício altruísta de Cristo. O texto é bem simples, ele é dividido de forma bem clara. É uma manifestação de serviço, podemos dizer adoração, idolatria a nós mesmos, em contraste com o que Cristo faz, que é uma manifestação verdadeira, então, de humildade. Então a gente está lidando com orgulho, que é manifestado nesse autosserviço, nesse serviço a nós mesmos, mas a grande mensagem é que isso é transformado. Isso vai sendo transformado em humildade, em verdadeira humildade, para que nós possamos dizer: minha maior virtude é a minha humildade, sem problema nenhum, sempre pelo sacrifício altruísta de Cristo. Um sacrifício que busca o bem do outro, um sacrifício que está disposto a servir o outro, um sacrifício que prefere o outro a ele mesmo. Então, o primeiro ponto, dos versículos 35 a 41, manifestam esse serviço a nós mesmos. Você tem aqui dois filhos que servem a si mesmos. Dois filhos que estão ali buscando o que eles acham que é devido a eles. Dois filhos que se idolatram. E em contraste, nos versículos 42 a 45, nós veremos um filho que se sacrifica a si mesmo. Um filho que se sacrifica até pelos dois filhos que servem a eles mesmos, que adoram a eles mesmos, que acham que merecem aquilo que eles estão pedindo. Dois filhos que servem a si mesmos. Então, leiamos mais uma vez, versículos 35 a 41. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Obviamente, esse texto, assim como vários outros, mostram o quanto a Bíblia ela é nua e crua. A Bíblia não tem medo algum de revelar os pecados do povo de Deus. A gente estudou Gênesis aqui durante quase 2 anos e nós vimos quantos pecados grosseiros foram cometidos pelos filhos da aliança, crentes verdadeiros, que talvez colocaram para nós em dúvida a sua salvação, tamanhos os pecados que eles cometeram. E isso, num certo sentido, nos traz esperança, porque nós nos identificamos com essas pessoas. Às vezes nós podemos duvidar da nossa salvação, porque de repente está tudo indo muito bem e eu vou lá e tropeço e causo escândalo de forma tão grande que não é possível que um crente cometa esse tipo de coisa. A Bíblia não tem medo de dizer essas coisas, inclusive para se autenticar nesse sentido. Ela fala sobre o pecado, ela revela o pecado, porque o pecado pode ser coberto, o pecado pode ser transformado, a graça é superior. E essa é a primeira reação que nós devemos ter diante de Tiago e João, pedindo uma coisa absurda. Eles não têm senso
isso do que estão pedindo? Será que você, até mesmo na sua falta de humildade ou um pouquinho de orgulho e soberba, faria o mesmo pedido que eles aqui fazem? A nossa primeira reação é de criticar Tiago e João. É lógico que eu não faria isso. Eu posso até pensar em fazer isso, eu posso até ser tentado a fazer isso, mas eu sei que é indevido. Ora, Tiago e João estão fazendo aquilo que é indevido. Tiago e João não eram meramente 2 dos 12. Eles eram aqueles mais próximos de Jesus. Quando Jesus ia realizar algo especial, por exemplo, quando ele subiu lá para manifestar a sua glória, mesmo que de forma provisória, no Monte da Transfiguração, quem está com ele? João, Tiago e Pedro. É um pastor olhando para uma igreja e ele sabendo, essa ovelha aqui é mais madura, aquela ali ainda precisa de um empurrãozinho. Essa aqui com certeza já entendeu coisas profundas acerca do cristianismo, aquela ali ainda não. Tiago e João estariam nessa categoria aqui. Nessa categoria em que Jesus e o pastor da igreja diria, por eles eu coloco a mão no fogo. Claro que Jesus conhecia os corações, algo que nenhum pastor é capaz de fazer. Mas é impressionante porque isso também alivia a questão pastoral, porque quantas vezes ovelhas maduríssimas na fé, pelo menos em relação a tempo de caminhada, não agem conforme o Evangelho. Agem de forma completamente contrária. São capazes de dizer, eu sei, pastor, que eu tenho que fazer isso, mas eu não consigo, eu não vou fazer. Vejam então como a manifestação de orgulho não é simplesmente nos identificarmos aqui com esse pedido absurdo de Tiago e João, mas são várias manifestações, inclusive essa que eu disse. Como é que um crente pode dizer em sã consciência, eu sei que é isso que a Bíblia me manda fazer, mas eu não vou fazer? Por que não? Porque eu teria que ser humilde de fato. Porque eu me escondo atrás do fato de que eu sou meramente humano, de que eu sou fraco, me esquecendo de que habita em mim agora o Espírito Santo, que me ajuda nessa fraqueza, que me ajuda naquilo que obviamente é praticamente impossível um ser humano realizar. Ou seja, Tiago e João, além de apóstolos, mais próximos de Jesus, de quem não poderia se esperar uma reação assim, é exatamente deles que vem o que nós vemos no versículo 35. Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. O pedido já é absurdo, mas olha a forma com que eles pedem. Não foi uma pergunta. Não sabemos a entonação, mas nós podemos imaginar. As palavras são exatamente essas, não há um problema de tradução aqui. Ou seja, na verdade, eles não estão vindo pedir algo, eles estão apenas anunciando alguma coisa. Pedir seria, mestre, se possível, diante da tua longanimidade e misericórdia, conceda-nos isso, se for da tua vontade. Não. Eles chegam como filhos, talvez já adolescentes, mais atrevidos, dizendo, pai e mãe, o negócio é o seguinte, ano que vem, aniversário de 15 anos, iPhone 7. Ok? Dei o recado,
Sim, meu filho, claro. Vou começar a juntar o dinheiro, 15 anos. Pronto para isso. O interessante é que isso aqui é algo que está nos ensinando a respeito de liderança. Esse é o intuito da pregação hoje. Claro que vai tratar de outras coisas, porque a palavra trata exatamente do que é necessário, mesmo quando nós não sabemos. Mas vejam então um primeiro princípio aqui de liderança. Volto ao exemplo da relação filho e pai. Um filho atrevido que chega dessa forma, como Tiago e João chegam, qual é a nossa reação? Quem você pensa que é? iPhone 7? Você é louco? Eu sou seu pai. Eu sou sua mãe. Eu que te pus no mundo. E você tem a ousadia de chegar para mim dessa maneira que você está chegando? A nossa liderança, ela também é muito orgulhosa. Porque olha a resposta de Jesus diante do atrevimento daqueles mais próximos dele. Jesus diz no versículo 36: que quereis que vos faça? Qual pai nessa manhã responde ao filho dessa maneira, mesmo diante do seu atrevimento? É Jesus já nos ensinando que falta humildade, tanto nos submissos, nos inferiores, como falta humildade nos superiores também. E isso, obviamente, não deve existir na família da aliança e nem na igreja da aliança, que é uma unidade de famílias compondo a sua comunidade. Então vocês, submissos, vocês que são inferiores no sentido de autoridade, liderança e liderados, precisam olhar para a indicação de vocês e a confirmação dessa liderança mais à frente, para essa virtude maravilhosa, tanto em vocês como neles. Quão submissos vocês realmente são à liderança da igreja, mesmo que essa liderança não reflita a humildade perfeita de Cristo. E a liderança, obviamente, a pergunta é: como é que nós reagimos enquanto líderes, mesmo diante de pedidos atrevidos ou outras manifestações dos liderados? Será que, como num casamento, o marido ama a esposa incondicionalmente e a esposa é submissa ao marido incondicionalmente? Ou eu só amo a Alessandra quando ela é submissa a mim e ela só é submissa a mim quando eu a amo? Acabou o casamento se for assim. Não existe igreja sã, saudável, se não houver exatamente aquilo que Cristo está manifestando aqui. Diante de uma manifestação clara de ausência de humildade e consequente submissão, Jesus fala, também não sabemos a entonação, mas eu consigo ver aqui a forma carinhosa, graciosa desse Salvador maravilhoso, dizendo: que quereis que vos faça? Não é um pai e uma mãe passando a mão na cabeça de um filho dizendo: está aqui seu iPhone 7. Mas é um Salvador maravilhoso, trazendo uma pergunta que na verdade revela o coração dos discípulos, daqueles apóstolos mais próximos, e o nosso coração. É a pergunta de $1 milhão. Jesus pergunta: o que vocês querem que eu faça a vocês? Qual é a sua resposta? Me dá um marido, me dá um filho, me dá um pai.
me dá mais dinheiro, e aí tudo está resolvido. O que é que resolveria a nossa vida hoje? E graças a Deus, Jesus fazendo essa pergunta, Ele não é o gênio da lâmpada. Ele não vai realizar o nosso desejo. Porque provavelmente o nosso desejo se manifesta como um ídolo em nossas vidas. Ter um marido, ter filho, ter pai, ter dinheiro, tudo isso é legítimo. Mas se estiver no lugar do Evangelho, é ídolo. Se estiver no lugar da suficiência de Cristo, é ídolo. E aqueles apóstolos mais próximos de Jesus, eles conseguem responder de acordo com o seu coração. O coração deles estava cheio de soberba. Por isso, quando Jesus faz aquela pergunta tão graciosa, mas tão reveladora, o versículo 37 diz: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. É nessa hora, mais uma vez eu insisto, que o pastor da igreja quer esganar alguém. Isso não é só no catecúmenos. Um ano de catecumenato. E ainda vem uma pergunta. Você vai entrar na igreja, você tem certeza disso? Você não sabe isso? Essa é a liderança sem humildade. Essa é a liderança impaciente. Essa é a liderança que não consegue entender o processo do cristianismo, que muitas vezes é lento. Muitas vezes porque nós subestimamos o poder do pecado. A pergunta reveladora de Jesus manifesta o coração pecaminoso daqueles homens que achavam que o reino de Deus, mesmo com tanto ensino, mesmo com tanta possibilidade de Jesus, ainda consistia em lugares de poder, direita e esquerda. Se Jesus vai ser o rei, um vai ser o ministro da economia, outro vai ser o ministro da justiça. Por que é que você pensa ser líder na igreja? Porque a liderança é algo nato em você, porque a liderança lhe coloca numa posição que lhe é devida. O presbiterato, o diaconato ou qualquer outro tipo de liderança na igreja, porque existem essas outras possibilidades, informalmente falando, não é para pessoas como Tiago e João estão se manifestando aqui. E eles eram líderes. Eles eram um dos 12. Jesus tinha escolhido a dedo. Eles querem algo que diz respeito a poder, humanamente falando, ou melhor, de forma satânica falando. Nós não sabemos exatamente o que acontece na queda de Satanás, mas nós sabemos que uma das razões principais foi a sua falta de humildade, a sua soberba. Inclusive isso é dito em 1 Timóteo, como nós lemos, 1 Timóteo capítulo 3, que o candidato ao presbiterato, ao episcopado, ele não pode ser neófito, para que ele não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Jesus, de forma ainda brilhante, ele diz para eles de forma categórica, como um pai amoroso, um líder humilde: não sabeis o que pedis. Ele não perde a compostura, ele não sai gritando, ele não bufa, não suspira, ele diz: não sabeis o que pedis. E ele faz uma outra pergunta reveladora: podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber
receber o batismo com que eu sou batizado? Para nós crentes, hoje, completamente inferiores ao nível de Tiago e João, nós sabemos que essa resposta é um claro não. Não, eu não posso beber o cálice que o Senhor vai beber e nem receber o batismo com que o Senhor será batizado. Isso está óbvio. O Senhor acabou de dizer que você vai ser açoitado, condenado à morte, escarnecido, cuspido e morto. Isso aqui que Jesus está dizendo, beber o cálice e receber o batismo com que ele seria batizado, é exatamente o que ele tinha falado anteriormente. Isso estava destinado a ele apenas. Como Deus homem Deus, só ele poderia passar por aquilo tudo, só ele deveria passar por aquilo tudo e ressuscitar ao terceiro dia. O jovem rico anteriormente disse: todos esses mandamentos aí eu cumpro desde a minha mocidade. Aqui, Tiago e João respondem: podemos. Olha o tamanho do orgulho desses homens, olha o tamanho da soberba desses homens, e eles já eram salvos. Eles já eram convertidos, eles já eram líderes, eles já tinham feito maravilhas por causa do reino de Deus. Eles respondem: podemos. E parece que Jesus concorda com eles. Afinal de contas, Jesus disse no versículo 39 ainda: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Mas não era essa a pergunta de Jesus. Ele estava só revelando ainda mais o pecado deles que precisava ser tratado. Jesus, de fato, faria com que os seus apóstolos passassem por sofrimento semelhante ao dele, não idêntico. Não é o mesmo cálice, não é o mesmo batismo, isso está restrito a Cristo, mas cálice semelhante, batismo semelhante, não só os apóstolos, como todo cristão vai passar. Já passou, passa constantemente. Ele não está concordando com eles, ele está dizendo: de fato, o sofrimento vai bater a porta de vocês, vocês vão entender o que eu estou dizendo. E aí ele responde categoricamente no versículo 40: quando, porém, ao assentar-te à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ou seja, como um pai maravilhoso, Jesus não concede àqueles filhos mimados um pedido que somente aumentaria ainda mais o seu orgulho e a sua soberba, ou seja, a sua ausência de humildade. O versículo 41 termina esse primeiro ponto, nos mostrando exatamente a reação dos outros 10 em relação a Tiago e João. Eles ficam indignados. Se por um lado a gente fica indignado com alguém que diz, né, a minha maior virtude é a minha humildade, o que esse cara pensa que é? Ele é doido de falar isso. E a gente também fica indignado com aqueles que dizem: eu não sou nada humilde, eu sei o meu potencial, eu sou o cara, quem manda aqui sou eu vou resolver, dá em mim. E é exatamente essa a postura, então, que indigna os outros 10. Aí a pergunta é, e vocês sabem responder isso: por que eles ficaram indignados? Não responda: porque eles eram mais humildes que Tiago e João. Sabe por que eles ficaram indignados? Porque Tiago e João chegaram na frente deles. Eles teriam feito a mesma coisa, de forma diferente.
E é por isso que a situação nos deixa tão indignados também. Porque nós olhamos para o orgulho dos outros e achamos aquilo um absurdo. Mas nós não achamos absurdo o nosso orgulho, a nossa soberba. Nós não reconhecemos o que acontece em Tiago e João em nós mesmos. E aqui quer ver um outro exemplo disso? Um outro exemplo disso é como o nosso orgulho nos leva à tão famosa ansiedade. Ansiedade, o que isso tem a ver com o texto? Tem a ver com o texto exatamente com a questão de eu me indignar com o que está acontecendo, porque realmente é algo absurdo, mas eu não consigo me indignar com o fato de que quando as coisas não acontecem como eu acho que elas devem acontecer, eu sou tomado por uma ansiedade tal que isso chega a travar a minha vida, porque eu estou dizendo no meu íntimo, mesmo que ninguém escute, Deus, na sua providência, está falhando. Porque o meu plano era esse, aconteceu alguma coisa, Deus estava no controle, eu não sei por que Ele fez isso, agora tudo vai piorar. A ansiedade é pecado, é tratada como pecado nas Escrituras, dentre outras coisas, porque a raiz dela é a mesma raiz que fez Tiago e João realizar o pedido tão absurdo que eles fizeram. Ninguém escapa do que a Bíblia está aqui revelando para nós. Mas a grande vantagem hoje de manhã é que diante disso, Jesus não os condena, Jesus não desiste deles. Jesus mostra então qual é a solução. E a solução é exatamente, em contraste a dois filhos que servem a eles mesmos, nós temos um filho aqui, que merece todo o serviço, toda a adoração, toda a dedicação, e ele não serve a si mesmo, ele se sacrifica, ele se entrega. E é por isso que a partir do versículo 42, ele mostra o que é então lidar com esse orgulho, não só em relação à liderança, mas em relação a todas as outras coisas. Versículo 42 ao 45, um filho que se sacrifica a si mesmo. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que coisa maravilhosa! Jesus está sendo gracioso o tempo todo, e aqui ele é ultra gracioso. Quando ele ensina então como lidar com aquele problema. E aqui nós temos uma lição maravilhosa sobre liderança. E eu pergunto a você, nós estamos na era do coaching. Você já deve ter feito um curso de coaching. Se você não fez ainda, você quer fazer um curso de coaching. Só a palavra já lhe atrai. Se eu fizer um curso de coaching, a minha vida vai mudar. Eu vou ser promovido, eu vou ser mais visto. Tem pastores trazendo coaching para a igreja, para a liderança ser mais líder. Nós não precisamos de nada disso. Eu não estou dizendo que é pecado você fazer um curso de coaching, por favor. É pecado você achar que isso é a solução da sua vida. Aliás, depois que você faz um curso de coaching, você vê
quão enganado você estava a respeito daquele curso. Mas não é assim em relação à palavra. Porque o que Jesus está nos ensinando aqui é uma pergunta simples. O que você acha que é liderança? Como é que você responde isso? O que é liderança? E essa pergunta vai revelar o nosso coração. A ponto de, na minha pecaminosidade, eu dizer, liderança é eu conseguir pisar em alguém e aquela pessoa comer na minha mão. Você acredita que em presbitérios por aí, pastores chegam a dizer para aqueles que estão chegando no presbitério assim: se você não comer na minha mão, você não vai ter espaço aqui. Isso é liderança pastoral. Liderança de um presbítero experiente que usa aquilo que é bíblico para o seu bel prazer, para ele se sentir superior a alguém que lhe deve algum favor. Liderança, meus irmãos, não é o que nós vemos em Donald Trump. Cuidado com os vídeos que você coloca no seu WhatsApp. Donald Trump é crente. Ele convocou a nação dos Estados Unidos para orar. Ele não se encaixa, nem quando ele convoca a nação para orar, no que Jesus está dizendo aqui sobre liderança. Eu não sei se ele é crente ou não, mas ele não se encaixa nas manifestações dele, pelos frutos nós os conhecemos, no que Jesus está aqui ensinando. Desde sua carreira como empresário e principalmente agora, como teoricamente o homem mais poderoso do mundo, que assim entendem as pessoas a respeito do presidente dos Estados Unidos. Liderança não é personificada em Trump e muito menos no ditador da Coreia do Norte. Mas claramente o ditador da Coreia do Norte é filho do diabo. O Trump talvez seja crente. E por incrível que pareça, eu ainda sou tentado a dizer isso. Que bom que agora, finalmente, os Estados Unidos têm um líder novamente que vai fazer a diferença no mundo. E no fundo eu gosto então de um pastor que manda mesmo. Ele manda fechar e manda abrir. É esse cara que tem autoridade. Ele não tem medo de ninguém. Ele fala no conselho, os presbíteros se calam. Esse cara é líder. Jesus fala: tolice. Ele faz o contraste. Essa liderança é do mundo, essa liderança é de Satanás, essa liderança é infernal. Mas no meio de vocês, quem quiser ser líder, seja aquele que sirva. Um bom teste para a gente saber em que nível a gente está no conceito de liderança a partir do Evangelho é como nós tratamos os nossos inferiores, obviamente, mas aqui eu vou usar um exemplo mais específico. Como nós tratamos as pessoas que trabalham na nossa casa, empregadas domésticas, secretárias do lar, faxineiras, enfim, passadeiras. Como é que nós tratamos essas pessoas? Como é que nós tratamos essas pessoas em todos os aspectos? Nós assinamos a carteira delas, nós pagamos devidamente o que elas merecem, elas podem comer da nossa comida, da nossa despensa, ou isso é um ultraje? Mas eu não estou dando um exemplo para que você reflita só sobre isso. Eu estou mostrando que o que Jesus está ensinando é que para você ser líder, não significa você apenas ter dinheiro e contratar alguém que deve ser inferior a você por causa disso, com todo respeito.
Mas o que Jesus está dizendo é que se você quer ser líder, você deveria ser capaz de servir a essa pessoa que é sua serva. Você seria uma empregada doméstica. Você, homem, seria um mero motorista de alguém. Essas coisas fazem sentido na sua vida. Ou você é maior do que isso, ou você estudou para ser doutor e não um trabalhador que ganha salário mínimo. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é: o que quer ser maior, ele deve estar disposto e experimentar o que é ser escravo, o que é ser servo. Ele diz isso literalmente no versículo 44. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será escravo de todos. Infelizmente, no Novo Testamento, a palavra traduzida para servo, ela perde um pouco de força, porque em todos os momentos ela é essa palavra escravo. Claro que também a gente tem que tirar o conceito de escravidão que nós temos na nossa mente, mas é essa a ideia. O que é o escravo? O que é o servo, num certo sentido? Ele não tem vontade, ele obedece. Aí não faz o menor sentido, Senhor. Como é que eu posso ser líder se liderança envolve eu mandar e as pessoas obedecerem? Mas aqui Jesus está dizendo: você, para ser líder, você tem que obedecer, você tem que aniquilar a sua vontade, você tem que estar disposto a lavar os pés daqueles que estão debaixo de você. E não foi isso que Jesus Cristo fez? Infelizmente, na nossa cultura, a gente não sabe quão humilhante isso é. Mas eu vou dizer para você algo que pode parecer semelhante. Você lavaria as roupas da sua lavadeira? Você passaria as roupas da sua passadeira? É esse o nível de liderança que flui do Evangelho, que aniquila totalmente a nossa idolatria de nós mesmos. E aí nos deixa agora preparadíssimos para dizer, sem problema algum, a minha maior virtude é a minha humildade, porque eu imito a Cristo, e vocês devem ser meus imitadores. O que é imitar a Cristo, então? Não só no lava-pés, que já é humilhante o suficiente, mas é aquilo que ele diz no versículo 45. Lembrem-se, ele começou com a cruz e ele termina com a cruz. No versículo 45 ele diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele é o Rei do universo. Como eu fui lembrado hoje, ele escreveu nas tábuas da lei com o seu próprio dedo, a lei de Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Ele poderia lhe aniquilar agora com um suspiro, estalar os dedos e você estaria morto. E esse homem vem e lava os pés empoeirados de discípulos que querem sentar um à sua direita e outro à sua esquerda. E mais do que isso, esse homem vem e vai para a cruz, para que nessa manhã eu entenda de uma vez por todas que se Deus não tem me chamado para a liderança, então eu preciso ser um servo, uma serva mais submissos, mais humildes.
Mas se Deus tem me chamado para a liderança, então eu preciso agarrar isso com as poucas forças que eu tenho e servir aos meus submissos e inferiores, como Ele nos serviu. Nós vimos no sermão passado que aqui está a palavra diaconato. Jesus diaconizou. Ele veio para diaconizar e não para ser diaconizado. Mas aqui também nós vemos então um princípio fundamental do presbiterato, dos governadores, que não governam como o mundo governa, que não mandam também fechar e abrir ao seu bel prazer, que não acham que o presbiterato, no final das contas, é uma forma de exercer supremacia ditatorial, absolutista sobre qualquer pessoa, mesmo sobre aqueles que votaram neles. Esse texto é fantástico para nos mostrar o quanto essa igreja e várias outras têm muito que aprender a respeito da humildade do Filho do Homem, que morreu, como ele diz aqui, deu a sua vida em resgate por muitos. Essa é a maior prova de humildade. O Rei do Universo morrendo na cruz do Calvário. Ele não morreu por todos. Isso é uma heresia. Porque se ele tivesse morrido por todos, todos estariam salvos. Quando ele morre por alguém, ele garante a salvação daquela pessoa, mesmo que aquela pessoa não entenda o que é verdadeira humildade ao longo de sua vida cristã. Mas ele não desiste de nós. Por aqueles quem ele morreu, ele continua santificando e tornando cada vez mais humildes, ou em posição de liderado, ou em posição de líder. Se você está aqui nessa manhã e você ainda não está em Cristo Jesus, nós não sabemos se Ele morreu por você ou não, mas o Espírito Santo lhe revela, somente por meio da morte de Cristo, você pode atingir essa verdadeira humildade. Humildade que vai lhe livrar dos laços do diabo, dos laços de Satanás. Abrace a morte do Filho do Homem, para que você receba também o seu resgate. Vamos orar? Ó Deus bendito, obrigado, porque a Tua palavra, ela mexe conosco, ela vai exatamente onde precisa ir. E nós te agradecemos porque tudo isso nos auxilia de uma forma tão prática a encontrarmos os nossos líderes e nos submetermos a eles de forma ainda mais bíblica. Tenha misericórdia dessa igreja, misericórdia desse processo todo que está acontecendo. E que o Senhor nos conceda a possibilidade de dizermos que a nossa maior virtude é a nossa humildade, sem pecado algum. Salva nessa manhã, ó Deus, aqueles que ainda não estão em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém.